Quero cumprimentar todo o público presente. Também quero cumprimentar os meus colegas participantes do grupo Estado e Política, principalmente do projeto Observatório Constitucional, organizado pelos professores Luiz Fernandes Garbosa e a professora Gisela Iensui. Também quero cumprimentar os professores convidados e desejar desde logo os votos de boas-vindas. Eu me chamo Damiana, eu sou discente do 8º semestre do curso de Direito da UFMS, sou membro do grupo de pesquisa há mais ou menos um ano e vou apresentar, juntamente com meu colega Luiz Carlos Basílio, as ADIs da região norte do país, uma região que é composta por 7 estados, e nós iremos apresentar uma ADI por estado. Eu vou apresentar 3 ADIs e o Luiz vai apresentar 4 ADIs. E vou iniciar a minha apresentação com a ADI de número 2631, do estado do Pará. Essa ADI teve como tema para julgamento a competência atribuída ao Tribunal de Contas do município para solicitar ao governador a intervenção no município. Ela foi julgada na data de 29 de agosto de 2002, teve como relator o ministro Carlos Veloso. A requerente dessa ação foi o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e a requerida foi a Assembleia Legislativa Estadual. E a controvérsia constitucional dessa ADI foi a seguinte: artigo 85, inciso 1º, no que diz respeito ao artigo 84, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Estadual do Pará, em confronto com o artigo 31, inciso 2 da Constituição Federal. Todos esses dispositivos dizem respeito à competência do Tribunal de Contas. Essa ação foi julgada procedente pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e os ministros julgaram procedente essa ADI. Chegaram à seguinte conclusão, que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo Municipal e não possui competência constitucional para solicitar a intervenção no município. A minha segunda ADI, a ADI de número 3.715, do estado do Tocantins, que trouxe como tema para julgamento a possibilidade de recurso com efeito suspensivo para o plenário da Assembleia Legislativa das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas. Ela foi julgada no dia 21 de agosto de 2014, é uma ação de relatoria do ministro Gilmar Mendes. A requerente dessa ação foi a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, e a requerida Assembleia Legislativa Estadual do Tocantins. A controvérsia constitucional para julgamento dessa ADI foi a seguinte: os dispositivos da Constituição Estadual, artigos 19, 33, parágrafo 5º, acrescido pela Emenda Constitucional 16 de 2006, que trouxe a possibilidade da Assembleia Legislativa editar recursos com efeito suspensivo das decisões dos tribunais de contas nos casos de licitações, de dispensa, inexigibilidade e de alguns contratos. O artigo da Constituição Federal que foi confrontado pela Emenda Constitucional 16 foi o artigo 75, que trata da competência dos tribunais de contas. O artigo 75 da Constituição Federal foi o dispositivo violado pela Emenda Constitucional 16 de 2006 do Tocantins. Essa ação foi julgada procedente pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e os ministros decidiram o seguinte: o Tribunal de Contas não está subordinado ao crivo posterior da Assembleia Legislativa, uma vez que a própria Assembleia Legislativa tem suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Caminhando para os momentos finais da minha apresentação, eu vou apresentar a ADI de número 1140 do estado de Roraima, cujo tema para julgamento foi o seguinte: Tribunal de Contas, competência reservada, Assembleia Legislativa, dispositivo da Constituição Estadual. Essa ação foi julgada na data de 3 de fevereiro de 2003. É uma ação de relatoria do ministro Sidney Sanches. A requerente dessa ação foi a Procuradoria-Geral da República e os requeridos foram a Assembleia Legislativa Estadual e o Governo do Estado. E a controvérsia constitucional para julgamento dessa ADI foi a seguinte: os artigos da Constituição Estadual 33, inciso 3 e 4, e 49, inciso 1,
Os dispositivos violados da Constituição Federal foram os seguintes: 75, 73, 71, inciso 1 e 2, que trata da competência do Tribunal de Contas da União, que deve ser observada pelas constituições estaduais ao estabelecer as regras de seus tribunais de contas. Essa ação foi julgada procedente pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e os ministros entenderam o seguinte: a Constituição Estadual contrariou normas da Constituição Federal ao atribuir à Assembleia Legislativa a competência para julgar as contas do Tribunal de Contas. E agora eu me despeço, agradecendo pela participação e parabenizando os organizadores do evento. Um abraço a todos. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes do segundo seminário do Projeto Observatório Constitucional, cumprimentar os nossos apresentadores e cumprimentar também os nossos professores visitantes. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz Carlos Basílio da Silva Júnior, sou discente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, e atualmente eu curso o 5º semestre do curso de Direito. Também faço parte do projeto de pesquisa em Estado e Política sob a coordenadoria do professor Dr. Luiz Fernandes Garbosa. E nesse sentido, eu gostaria de falar sobre o controle de constitucionalidade de normas constitucionais estaduais pelo STF, abrangendo a região norte, em especial aos estados do Acre, do Amazonas, do Amapá e de Rondônia. O tema de nossa primeira ADI será a supressão do preâmbulo da Constituição Federal. A ADI proposta que eu irei mencionar, ela se trata da ADI do Acre, número 2076, sobre a relatoria do ministro Carlos Veloso, tendo como requerente o Partido Social Liberal e a requerida Assembleia Legislativa do Estado do Acre. O Partido Social Liberal ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a justificativa de que a supressão do preâmbulo da nossa Constituição Federal, em especial a frase "sob a proteção de Deus", feriria a nossa Constituição Federal e, portanto, seria inconstitucional. O STF, por sua vez, julgou a ação improcedente. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o preâmbulo da nossa Constituição Federal não possui valor normativo, se situando apenas no campo dogmático, tendo sua natureza política e histórica no momento da promulgação da nossa Constituição Federal. E dessa forma, o preâmbulo da nossa Constituição Federal não integra o corpo da nossa Carta Maior. Assim, de maneira unânime, o Supremo Tribunal Federal declarou improcedente a ação ajuizada pelo Partido Social Liberal. Dando continuidade a nossas exposições, eu irei mencionar agora a ADI 510 do Estado do Amazonas, julgada em 2014. O requerente dessa ADI é o governador do Estado do Amazonas e a requerida é a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A proposta de ação direta de inconstitucionalidade pelo governador diz respeito ao afastamento do servidor público estadual para assumir função sindical executiva. Para ele, o direito previsto para o servidor público do Estado do Amazonas vai em contrapartida à nossa Constituição Federal, principalmente dando enfoque ao princípio da proibição de excessos. A relatora da ação, a ministra Carmen Lúcia, junto com a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, julgou a ação improcedente. O entendimento majoritário foi de que a nossa Constituição Federal ela concede aos servidores federais o direito de sindicância executiva. E dessa maneira, não haveria problema algum fazer com que a Constituição Estadual do Amazonas concedesse o mesmo direito. Dando continuidade, eu irei falar agora da ADI 887 do Estado do Amapá,
julgada em 2003, sobre a relatoria do ministro Sidney Sanches. O requerente dessa ADI é o Procurador-Geral da República e a requerida é a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. A proposta de ação direta de inconstitucionalidade por parte do Procurador-Geral da República diz respeito ao conceito de impedimento estabelecido no parágrafo 3º do artigo 118. Nesse parágrafo, ele especifica quais serão os impedimentos para que o vice-governador possa substituir o governador. O Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, declarou a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República procedente. A justificativa do STF é de que qualquer norma que restrinja ao conceito de impedimentos torna-se inconstitucional em relação à nossa Carta Maior. Por fim, e não menos importante, eu irei agora expor a DI 5.653 do Estado de Rondônia, tendo apenas como parte o Procurador-Geral da República sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada em 2019. Para Rodrigo Janot, o então Procurador-Geral da República da época, havia inconstitucionalidade no artigo 99 da Constituição Estadual do Estado de Rondônia. A inconstitucionalidade dessa ação proposta, ela está no fato de que seria incompatível com a nossa Constituição Federal a ausência de previsão de elaboração de lista tríplice a ser encaminhada pelo chefe do Poder Executivo para a escolha do Procurador-Geral de Justiça. Outra incongruência para Janot era de que a Constituição Estadual de Rondônia não determinava nomeação pelo chefe do Poder do Executivo. Além disso, Rodrigo Janot alegava que a Constituição de Rondônia interferia na organização do Ministério Público, bem como invadia competências. O Supremo Tribunal Federal, de maneira unânime, converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, pois, para o entendimento do STF, a norma constitucional estadual continha incoerências do parágrafo 3º do artigo 128 da Constituição Federal. E esses foram os resultados de nossas análises minuciosas a respeito das ações diretas de inconstitucionalidade. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer também pela atenção e me despedir. Tenham todos um ótimo dia.